Bom dia a todos. Já coloquei aqui o meu cronómetro. Nós, na Faculdade de Desporto, somos muito rigorosos com esta questão do tempo. É essencial. Então, o meu nome é Cláudio Farias, vim da Faculdade de Desporto, venho apresentar aqui a nossa unidade curricular, o Laboratório de Co-Inquérito Invertido, agenciando o estudante na co-construção da aprendizagem e aqui também com a colaboração da professora Isabel Mesquita, como regente desta unidade, também as colegas que estão ali, a Patrícia Coutinho e Cristiana Bessa. Vou dar algum contexto, mas essencialmente vou centrar esta apresentação na parte pedagógica e nas estratégias pedagógicas que nós usamos. Para dar algum contexto, esta unidade curricular é a Pedagogia do Desporto, portanto é uma unidade curricular do primeiro ano da licenciatura em Ciências do Desporto, é semestral, portanto é uma unidade que os estudantes encontram no início logo da licenciatura. E nós temos conteúdos abrangentes, desde clarificar a polissemia e poliformia do desporto, do conceito de desporto, aquilo que é a pedagogia do desporto, o seu objeto e consciência, a questão também da indivisibilidade e educabilidade do ser humano, a aprendizagem do movimento e depois também desaguamos na parte educativa para o educador no desporto, os propósitos, as práticas, portanto há todo um contínuo. Portanto, é absolutamente fundamental para estudantes que vêm para uma faculdade de desporto, nós esclarecemos aqui o que é desporto, esta visão de desporto e que, ao fim e ao cabo, é identitária da nossa faculdade. Portanto, este é o contexto geral desta unidade. Certo, nós deparámos com um problema concreto este ano porque houve uma alteração do plano de estudos. Bem, para ser sincero, este foi um problema mais funcional, mas a pedagogia do desporto, esta cadeira tem uma parte que é mais densa do ponto de vista teórico e nós, em condições normais, temos de sempre fazer o pino e malabarismos para tornar aquilo interessante para alguns alunos, por ter uma carga inicial mais teórica. Mas, basicamente, nós tivemos que transitar de uma configuração que tínhamos 2 aulas por semana com o grupo todo, uma aula teórica, e depois trabalhávamos turma a turma, com a prática. E isto permitia-nos fazer uma articulação muito bem com a questão teórica e a aplicação desse conhecimento na própria semana. Com esta alteração do curso, nós deparámos com a situação de ter, portanto, 2 aulas teóricas de 100 minutos, portanto, teórico-práticas. Ao fim e ao cabo, eram teóricas que nós tornámos-las teórico-práticas, com 2 grupos e 2 vezes por semana. Portanto, com grupos de 75, nós estávamos perante aqui o risco de termos que evitar tornar esta cadeira expositiva e desmobilizar os alunos, torná-la desmotivante. Portanto, tivemos que entrar aqui em processo criativo pedagógico para conseguir rentabilizar num auditório aquilo que eram dinâmicas mais interativas de desenvolvimento do conteúdo. Portanto, aqui a grande ideia agregadora é esta questão do co-inquérito invertido, no sentido de os estudantes trocarem de funções como produtores de questões a serem respondidas pelos colegas, mas eles próprios também terem que responder às questões colocadas pelos colegas. Já vou explicar isto melhor um bocadinho. Portanto, aqui a nossa ideia era promover esta apropriação dos conceitos, mas também, ao fim e ao cabo, do processo, que eles compreendessem como é que se aprende a aprender, como é que se formula este conhecimento, tanto pondo as mãos na massa, como nós dizemos. Depois aqui a avaliação não como um espaço só de classificação, mas sobretudo de construção de conhecimento e nesta responsabilização, não só pelo que o aluno tem que responder, mas também para criar questões a serem respondidas pelo colega e para elevar o conhecimento do colega. Portanto, esta dualidade desta responsabilização e, claro, e dar o significado pessoal aos conceitos. Eu vou começar pelo final, ou seja, onde é que nós desaguamos nesta questão do co-inquérito invertido. Temos aqui a questão dos grupos, ou seja, basicamente, no final da unidade, cada grupo o grupo 1 construiu questões para o grupo 2, o grupo 2 para o grupo 3 e por aí afora, portanto, questões sobre uma temática que nós fomos desenvolvendo, ou várias temáticas, aliás, que fomos desenvolvendo ao longo da unidade,
aos quais os colegas depois tinham que responder nesta aula de apresentação. Reservámos cerca de 3, 4 aulas só para a parte da avaliação. Esta parte foi muito interativa, portanto foi um espaço também de aprendizagem, de reflexão, de troca de questões. Nós temos, se repararem, temos no lado direito, aqui temos 10% da avaliação, portanto, era para os grupos de alunos no papel de questionadores, portanto, a qualidade das questões que formularam e no dia colocaram aos colegas, e depois os outros itens têm a ver com a sua apresentação do trabalho, quando foram eles a dar resposta a essas questões. Estes critérios também foram discutidos antes da avaliação com os próprios estudantes. Depois tínhamos também em baixo, se conseguirem ver, heteroavaliação e autoavaliação, e também trabalho escrito e trabalho apresentado, ou seja, eles formulavam também e submetiam um documento de apoio à apresentação e depois a apresentação desse trabalho. Então, depois fazíamos aqui uma média para calcular aquelas dimensões, por exemplo, de apresentar os conteúdos, de dar exemplos concretos, praticalizar os conceitos na sua prática ou dos colegas e por aí fora. Portanto, esta é a ideia chapéu. O caminho pedagógico. E para chegar lá, nós não só tivemos que tentar capacitar os estudantes para se tornarem eficientes nesta questão de construir questões válidas, como também envolvê-los ativamente nesta construção da compreensão do processo, para quê? Para que se apropriassem do conteúdo. Algumas estratégias, por exemplo, a sala de aula invertida, através de vídeos que serviam como prompts para explotar a discussão sobre os temas, ou através de questões pré-aula, e depois, em cima dessas construções iniciais que íamos auscultando na aula, então consolidávamos, construíamos, refinávamos e clarificávamos os conceitos. Também, por exemplo, uma atividade, vou dar um exemplo concreto, os 4 significados do movimento: pessoal, social, instrumental e exploratório. Trabalho em pares, em que eu estudo um tema e apresento o outro a pares. Portanto, isto obrigava mesmo que eles tivessem que entrar na cabeça do outro colega em termos da formulação do conteúdo, do tema que eles tinham que apresentar, que não era o seu. Portanto, isto durante espaços formativos, durante a aula. Questões também de interface aqui com áreas de conhecimento, como o Embodied Cognition, por exemplo, esta atividade aqui do lado direito, fizemos muitas experiências, até no auditório, com bolas, lava-bolas, lava outro tipo de material, para eles perceberem os mecanismos sociais da aprendizagem, através do passo, através da recepção. A questão aqui, este exemplo concreto da indivisibilidade do corpo-mente, no sentido de perceber a aprendizagem como e a construção de conceitos pela função que o nosso movimento, o nosso corpo dá a esse conceito. Por exemplo, uma cadeira serve para sentar, se for uma cadeira numa casa de bonecas serve para brincar. Portanto, como nós construímos os conceitos através do corpo e do movimento, da funcionalidade. Portanto, esse tipo de atividades. É lógico que nós íamos também monitorizando este processo. Neste caso, uma estratégia interessante, ou pelo menos que nós achamos que resultava muito bem, este feedback bidirecional. Os alunos criavam um Google Doc por grupo e nós podíamos, na formulação das questões, íamos interativamente formulando. Outra estratégia também me parece interessante, ao fim de 3, 4 semanas, já com alguma massa crítica de diferentes estratégias de aula que nós íamos usando, questionávamos os alunos sobre as atividades que eles sentem que eram mais importantes e favoráveis para eles aprenderem, e até sugestões, e pegávamos nisso e depois chegávamos a reformular. Este feedback preventivo aqui é uma malandrice que nós fizemos, no sentido de, no início, pegámos em alguns exemplos de trabalhos formativos que os estudantes fizeram, submetemos à inteligência artificial, perguntando
Este trabalho foi feito por inteligência artificial e depois apresentávamos nas aulas, portanto era quase aqui um feedback dissuasor para eles não usarem, ou pelo menos para usarem com juízo aqui a inteligência artificial. E também estratégias de accountability. Portanto, estratégias em baixo, tínhamos todas as atividades que nós fazíamos, até de prompts reflexivos que eles tinham que tirar notas durante a aula, eles tinham que submeter durante a aula no Moodle. E depois nós muitas vezes íamos verificar, às vezes até podiam tirar foto ou caderno, portanto, para monitorizarmos também esse empenho gradual e contínuo. Para terminar, basicamente, aprender pedagogia do desporto passou a implicar pensar pedagogicamente sobre o próprio conteúdo da unidade curricular. Isto é fundamental porque estamos a falar de pessoas que estamos aqui numa ciência da ação, que vão ser educadores desportivos, vão ser treinadores, vão ser professores e, portanto, eles têm que praticalizar esses conceitos. A avaliação deixou de ser um elemento externo ao ensino-aprendizagem. Os estudantes passaram a mobilizar o conhecimento pedagógico em situações de decisão e de aplicação desse conhecimento. E esta responsabilização pedagógica pela construção do próprio conhecimento, neste caso em articulação com o que foi esta avaliação final. Obrigado.